Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O silêncio era opressivo, quase palpável. Sarah Mitchell sentiu as pálpebras se abrirem, mas algo estava errado. O ar estava sufocante, impregnado pelo cheiro de madeira e terra úmida. Seu peito subia e descia, e cada respiração trazia uma dor surda. Ela tentou mover os braços, e percebeu que estavam cercados por paredes estreitas. Um caixão. Um arrepio percorreu sua espinha. Não pode ser, sussurrou ela com a voz embargada pelo medo. O bebê em seu ventre se mexeu violentamente, como se para lembrá-la de que estava vivo. Sarah sentiu o pânico invadir seu corpo. Suas mãos batiam na madeira, as unhas arranhando freneticamente a tampa. Um grito abafado escapou de sua garganta, mas o espaço confinado engoliu suas palavras. Então vozes que ela conhecia muito bem. Daniel, seu marido. Seu sorriso encantador, seu olhar reconfortante, tudo isso havia traído sua máscara. E atrás dele, outra voz feminina suave e sábia. Estava lá perto, rindo de algo que Sarah não conseguia ouvir completamente. Mas os fragmentos bastavam, vai melhorar agora. Daniel murmurou, e Sarah sentiu o coração se partir. Ele estava conversando com sua amante. O marido dela, o homem com quem ela havia compartilhado sonhos, esperanças e segredos, conversava com outra mulher. Enquanto ela jazia ali supostamente morta, Sarah sentiu uma mistura de raiva e medo. Ainda não entendia como tinha acabado naquela situação. Teria sido um acidente? Um erro médico? Ou o plano calculado de Daniel para se livrar dela e assumir o controle da sua vida? Enquanto a luz do sol filtrava-se fracamente pelas frestas do caixão, Sarah respirou fundo. Cada movimento, cada respiração, cada pensamento era um esforço para sobreviver. E naquele terror gélido uma certeza se formou, ela ia sair. E ia se vingar. O mundo exterior parecia tão distante, tão inacessível, mas ela já sentia uma força dentro de si, uma energia que o medo por si só não conseguia sufocar. Seu bebê tremendo contra sua barriga, era um lembrete silencioso, mas poderoso, do que estava em jogo. Ela não iria morrer naquele dia. Sarah sentiu as mãos tremerem ao empurrar a tampa do caixão. Cada movimento era um esforço titânico, mas o medo e a adrenalina lhe deram uma força que ela jamais imaginara. A terra que cobria o caixão caía em nuvens escuras sobre seus braços e rosto, mas ela não conseguia parar. O bebê se movia insistentemente como se para encorajá-la. Cada chute soava como um aviso ao marido e à sua traição. Finalmente, com o último grito de raiva e determinação, a tampa cedeu. Sarah emergiu, sufocada e coberta de poeira, com as roupas rasgadas pelo esforço. O sol ofuscante a fez semicerrar os olhos, mas ela não teve tempo de saborear a luz. A voz de Daniel e a de seu amante a alcançaram com mais clareza desta vez. Veja, tudo correu como planejado. Ele não suspeita de nada, e logo essa será a nossa vida, respondeu a mulher com uma voz doce. Sarah sentiu o sangue gelar. Nossa vida, a vida dele sem mim. Sussurrou, os dedos apertando a terra ainda úmida. Sua raiva aumentava, fervilhava e era incontrolável. Cada palavra que ouvia era uma adaga em seu coração, mas ela sabia que precisava manter a calma. Precisava primeiro entender a magnitude da traição e então, atacar com precisão. Ela se levantou, sacudindo a sujeira que dificultava seus movimentos, e ouviu atentamente. Daniel parecia estar explicando detalhes dos quais ela jamais suspeitara. Um atestado médico falso, a cumplicidade de certos funcionários e, acima de tudo, a certeza de que ela havia sido declarada morta. Não, tudo isso por mim. Sarah sussurrou com lágrimas de raiva brotando em seus olhos. Ela sentiu o bebê se mexer violentamente, como se compartilhasse sua raiva. Com a respiração trêmula mas determinada, ela tomou a decisão. Não fugiria. Ela confrontaria Daniel e sua amante e os forçaria a encarar a verdade. Sua sobrevivência, a de seu bebê e a justiça que ela precisava buscar estavam agora no centro de todos os seus pensamentos. Sarah se refugiou na sombra de um arbusto, com os olhos fixos na casa de onde vinham as vozes. Prometeu a si mesma que desta vez não seria uma vítima. Retomaria o controle de sua vida, e os faria pagar por cada mentira. A noite caía como um véu sobre a vizinhança quando Sarah voltou para casa, não pela porta da frente, mas pela sombra e pela astúcia. Ela havia escapado do pequeno grupo de vizinhos. Caminhado com as mãos ensanguentadas depois de raspar a terra sob as unhas e encostado em uma parede fria para recuperar o fôlego. Cada passo lhe custava caro, mas a adrenalina a carregava. O bebê a cutucou de leve, como se dissesse, estou aqui. Ela não podia entrar como uma acusadora histérica.
Daniel e a outra mulher se fechariam, mentiriam e apagariam o que ela precisava ver. Ela precisava observar, coletar evidências, entender até onde a conspiração se estendia. Então ela tomou a única opção que fazia sentido: tornar-se invisível. Da cerca viva no jardim dos fundos, ela olhou para a casa, suas janelas iluminadas como olhos doentios. Daniel e o amante, ela ainda não descobrira seu nome, mas não importava, riam na sala de estar, cúmplices. Sarah sentiu uma pontada de nojo subir a garganta. Ela cheirou o ar. Café frio, um perfume floral inebriante e o leve aroma de papel, talvez arquivos. Ela esperou. Os minutos passaram, lentos e cruéis. Então, uma porta se abriu. Daniel saiu de mãos vazias com um ar distante. Sua voz era baixa e ele parecia um homem que sonhara demais para ver a realidade. Ele falou ao telefone, com a voz quase indiferente: sim, os documentos estão em ordem. O tabelião assinará à mão. O hospital enviou o certificado ontem. Sarah sentiu seu coração apertar. A palavra certificado era a prova de que ela não estava inventando nada. Ela anotou mentalmente a data que ouviu, os nomes sussurrados. O homem desligou e voltou. O amante, que estivera olhando para a janela sem vê-lo, virou-se para Daniel com um sorriso satisfeito. Sarah começou a formular seu plano. Primeiro, obter os documentos. O certificado, as trocas, os comprovantes de pagamento. Depois, alertar alguém em quem confiasse, mas ainda não a polícia. Pensou em sua irmã, Laura, mas Laura estava distante e frágil. Pensou na senhora Alvarez, a vizinha idosa que conhecia os movimentos do bairro melhor do que ninguém. A senhora Alvarez já a ajudara antes. Prometeu a si mesma que voltaria na noite seguinte com o comprovante em mãos. Naquela noite, porém, ela primeiro precisava entrar em casa. Sarah sabia onde Daniel guardava suas coisas, uma escrivaninha trancada no quarto. Estremeceu ao pensar em revirar, mas a sobrevivência materna apagou qualquer escrúpulo. Esperou até que as risadas diminuíssem e a casa ficasse em silêncio. Então, como uma sombra, atravessou a porta dos fundos aberta, um descuido deliberado de Daniel ou um hábito, e entrou sorrateiramente. A casa cheirava a desdém, restos do jantar, um copo meio cheio, o perfume da mulher que havia tomado posse do lugar. Sarah subiu as escadas sorrateiramente, com a mão na barriga, cada movimento calculado para não disparar o alarme. No quarto encontrou a escrivaninha. A fechadura não era complicada, Daniel não gostava de cadeados, preferia o jeito fácil. Sarah pegou um pequeno clipe de papel do criado mudo e, com as mãos trêmulas, usou-o com uma destreza que jamais imaginou possuir. A gaveta se abriu e revelou uma pilha de arquivos. O nome dele no topo de um documento a surpreendeu: certidão de óbito, Sarah Mitchell. Ao lado deles, e-mails impressos, recibos e o mais odiado de todos, uma carta assinada pelo tabelião confirmando a transferência provisória de bens. Seu estômago deu um nó. As linhas indicavam valores, contas, uma transferência agendada. Ela tirou fotos rápidas com o celular, mãos rápidas, coração pesado, e guardou tudo exatamente como havia encontrado, sem fôlego. Ao sair, quase tropeçou num sapato deixado ao pé da escada. Um barulho, um tremor. Ninguém apareceu. Desceu as escadas. A casa parecia adormecida, mas cada parede parecia cúmplice. No ar fresco da noite, deixou-se cair contra o muro do jardim, os documentos digitais contra o peito como prova de uma conspiração. Ficou ali por um longo tempo, ouvindo a cidade respirar. Ela sabia agora, Daniel havia orquestrado algo preciso e metódico. Ele não queria simplesmente deixá-la, queria fazê-la desaparecer para poder ficar com a sua parte. Ódio e medo se misturavam em um coquetel amargo, mas uma determinação clara se formava dentro dela. Ela não alertaria a polícia ainda, precisava garantir que, quando fizesse, ninguém pudesse dizer que ela era louca, que havia imaginado uma conspiração. Quando a lua começou a se esconder atrás de uma nuvem, Sarah se levantou. Acariciou a barriga e falou com o filho em voz baixa e firme: aguente firme. A mamãe chegou. Vamos mostrar a eles quem somos. E nas sombras, antes de desaparecer como surgiu, ela jurou reunir evidências suficientes para destruir Daniel e manter seu bebê seguro, custe o que custar. O amanhecer trouxe um frio úmido que penetrou em seus ossos. Sarah se lavou rudemente na pia do quintal, com as mãos ainda tremendo da noite anterior, e vestiu a primeira roupa limpa que encontrou, jeans velho. Um suéter que serviria melhor para esconder a barriga redonda do que para seduzir. Pegou o celular, conferiu as fotos dos documentos que tirara no escritório e o guardou no bolso como uma arma silenciosa. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Sarah caminhou silenciosamente até a porta da frente, abrindo-a com um misto de cautela e confiança.
A mesa do café da manhã estava posta, 2 xícaras pela metade, um prato ainda quente. Daniel estava sentado ali com um olhar já calculista, como se a noite não o tivesse perturbado. Ao lado dele, a outra mulher, vestindo um cardigã limpo e um sorriso que tentava fingir inocência, se ocupava em secar a xícara com um ar apressado. Quando ele ergueu os olhos e encontrou o olhar dela, a princípio foi apenas surpresa. Então, em uma fração de segundo, a máscara se rompeu e o medo surgiu, um medo imediato e visceral. Daniel sentiu a mesa balançar sob ele, mas se esforçou para manter a voz calma. Sarah, disse ele, como se dizer o nome dela a trouxesse de volta à vida. Mas, isso não é possível, você tem. Ela não o deixou terminar. Seus passos eram lentos, mas determinados. Colocou a bolsa sobre a mesa, pegou o celular e o colocou na frente dele, com a tela voltada para ele, como se o próprio aparelho fosse servir de juiz. Você sabe o que é? Ela perguntou em voz baixa sem tremer. Daniel empalideceu ainda mais. Sua mão estendeu-se mecanicamente para a xícara não para beber, mas para conter o corpo que queria fugir. Sarah, escuta, podemos explicar. Era para te proteger das dívidas, para a sua saúde. Para me proteger? Sarah disparou. Você me enterrou, Daniel. Assinou papéis com um tabelião. Trouxe uma certidão de óbito. A mulher ao lado dele se mexeu, um pequeno suspiro de surpresa. Ela olhou para Daniel, depois para Sarah, como se estivesse procurando a versão verdadeira de alguma história absurda. Eu não sabia de tudo isso, murmurou com a voz trêmula. Sarah sentiu a raiva aumentar, mas a conteve. A raiva crua poderia ser sua ruína. O controle a tornava mais forte. Ela tocou a tela do celular, forçando-o a olhar. Tenho fotos. Mensagens. Tudo para provar que você tentou me fazer desaparecer. Não quero gritar escândalo agora. Quero respostas. Por quê? Daniel olhou para ela como um animal encurralado. Seus olhos buscavam uma brecha, uma saída. Ele tropeçou nas palavras e tentou fingir pena. Sarah, você sabe que eu estava sob pressão. As dívidas, a empresa. Pensei que se você fosse embora, tudo estaria resolvido. Não era para. Não deveria, repetiu Sarah com a voz mais áspera. Então por que o tabelião? Por que a transferência? Por que todo esse drama? Ele fechou a boca com o maxilar cerrado. A mulher, finalmente dizendo seu nome, sussurrou. Meu nome é Lídia. Eu não sabia a extensão disso. Achei que fosse. Sua voz sumiu. Ela parecia menos cúmplice do que assustada, e isso não amenizou sua traição, mas complicou a avaliação moral da cena. Sarah sentou-se numa cadeira em frente a eles, aproximou uma caneca ainda quente e fingiu que estava ali para beber. Capturou cada detalhe em sua mente. O jeito como Daniel mexia no relógio, a leve mancha no carpete, o perfume que Lídia deixou flutuando no ar, tudo seria útil mais tarde. Então calmamente apertou um botão no celular. O gravador de voz foi ativado. Fale, Daniel. Conte-me tudo do começo ao fim, como se estivesse contando a um advogado. Vou ficar com este arquivo. O silêncio se abateu sobre ele por alguns segundos. Então, como se revelar a verdade lhe custasse tanto quanto admitir um crime, ele falou. Primeiro, pequenas coisas, conversas apagadas, compromissos noturnos com um discreto tabelião. Depois, sob o olhar frio da mulher que ele queria substituir, deixou escapar detalhes mais pesados, o acordo para falsificar o relatório, a amiga no hospital que faria vista grossa, a quantia depositada em uma conta no exterior, a cláusula que a fazia, no papel, desaparecer. Cada palavra era um golpe. Sarah sentiu a bile subir em suas veias, mas cerrou os dentes. Em dado momento Daniel percebeu que estava perdendo o controle, com a voz trêmula, tentou recuar, exonerar Lídia, explicar que ela só sabia o que ele lhe mostrará. Lídia, derrotada, recuou, a culpa pintando em tons pálidos. Você não tem esse direito, ela sussurrou com a voz embargada. Eu não consigo imaginar. Sarah sabia que estava brincando com fogo. Chamar a polícia agora era tentador, mas a história de um marido sobre seus planos, sem provas físicas de seu despertar, poderia se voltar contra ela. Alienação, loucura, dúvida. Ela precisava de uma testemunha. Provas irrefutáveis. As gravações valiam muito, mas era melhor ter testemunhas humanas para apoiá-las. Ela se levantou delicadamente, colocando a mão na barriga, como se quisesse tranquilizar a criança. Você tem duas opções, Daniel. Pode continuar mentindo e se safar se encontrar cúmplices, ou pode confessar tudo agora na frente de uma testemunha, na frente de um tabelião, e ajudar a consertar as coisas. Se isso ainda for possível. Lídia então chorou soluços fracos que lhe partiram o coração.
Daniel, humilhado e desmascarado, ligou para alguém. Sua voz tremeu a princípio, mas tornou-se mais urgente e mais calculista, enquanto ele enfiava a ponta do fio no bolso. Não, espere. Eu te ligo agora mesmo. Sarah ouviu o nome ser chamado, o eco de um chamado que ela ainda não conseguia bloquear. Ele desligou abruptamente e se levantou de um salto, a intenção de sair de casa evidente em sua postura. Antes que ele saísse, Sarah teve um lampejo de instinto, respirou fundo e sacou sua arma secreta, o pequeno pendrive escondido na bolsa, de onde copiava as fotos e gravações. Vou chamar uma testemunha, disse ela. Senhora Alvarez. Ela sabe tudo sobre o bairro. Se você se mudar, enviarei este arquivo para minha irmã e um advogado. E não hesitarei. Daniel hesitou. Ele conhecia a vizinha, cuja reputação de fofoqueira, transformada pelo amor à justiça em uma aliada sólida, tremia. Sua mão tremia na maçaneta. Você não vai fazer isso, rosnou. Mas havia em sua voz uma admissão de que ele não sabia mais como vencer. Sarah o observou sair com o coração disparado e então pegou o celular. Seus dedos tremiam ao discar um número familiar, Senhora Alvarez. Ela sentiu o bebê cutucá-la como se estivesse lhe dando um empurrãozinho. Senhora Alvarez? É a Sarah. Eu preciso da senhora. Venha imediatamente. E venha sozinha. Por favor. Ela desligou antes mesmo de esperar por uma resposta completa. O medo não havia desaparecido, mas o impulso da decisão a reconfortou. Ela havia dado o primeiro passo. Ela havia forçado a verdade a um homem que acreditava que ela era uma ausência conveniente. Agora, aquelas palavras precisavam ser transformadas em justiça. Quando a porta bateu atrás de Daniel e seus passos ecoaram pelo beco, Sarah parou por um instante. O sol rompeu uma nuvem e banhou a mesa do café da manhã com uma luz forte. Ela se serviu de um gole de café quase frio, pegou o pendrive e, guardando-o no bolso perto do coração, sussurrou: Aguenta firme, querida. Nós vamos vencer. As horas que se seguiram à ligação para a senhora Alvarez soaram como um tambor surdo no peito de Sarah, expectativa, preocupação, planos ecoando sem parar. Ela se acomodou na sala de estar com um cobertor em volta dos ombros, e encarou o pendrive como se ele contivesse a própria essência de sua vida. Cada pixel, cada arquivo, poderia selar o resultado. A senhora Alvarez chegou depois de meia hora, caminhando rapidamente, com o casaco bem enrolado no corpo. Seu olhar, sempre curioso, pousou primeiro em Sarah. Terrena, cansada, mas perspicaz. Sem esperar por uma longa explicação, sentou-se, colocou a mão enrugada sobre a de Sarah e disse com voz suave, porém firme: Mostre-me tudo. Sarah inseriu o pendrive no laptop da senhora Alvarez e começou a reproduzir as gravações. À medida que a voz de Daniel se revelava em evidência, a vizinha franziu a testa e apertou o maxilar. Os arquivos de fotos vieram em seguida, o certificado, os e-mails impressos, a carta do tabelião. Cada documento confirmava o horror de uma conspiração a sangue frio baseada em assinaturas e somas de dinheiro. Não é só traição, murmurou a senhora Alvarez, olhando para a foto da transferência de dinheiro. É um ato planejado. Há testemunhas, assinaturas. Parece que foi tudo encenado para que não pudéssemos investigar muito de perto. Sarah sentiu as pernas fraquejarem. A verdade, revelada em números e palavras, carregava um peso que ela não conseguia mais carregar sozinha. Mas a voz da senhora Alvarez também tinha algo reconfortante, a convicção de que, às vezes, uma justiça lenta, mas segura, pode ser posta em prática. Eles estabeleceram uma estratégia simples e prudente. Primeiro, contatar um advogado, imparcial, competente e, acima de tudo, discreto. Em seguida, guardar as provas em vários locais. O pendrive, cópias das fotos enviadas para um e-mail seguro e impressões depositadas com a senhora Alvarez. Por fim, preparar um plano para obter depoimento público que tornaria o depoimento de Daniel difícil de refutar. Então Sarah enviou 2 e-mails do computador da senhora Alvarez, um para um advogado recomendado pelo vizinho e outro para sua irmã Laura. Com palavras escolhidas para alertar sem causar pânico: Laura, estou viva. Preciso de você. Venha. Imediatamente. Então vieram as revelações mais amargas. Lendo as mensagens e as datas, Sarah descobriu que Daniel havia começado a manipular as coisas muito antes do incidente. Dívidas ocultas, encontros secretos com um certo tabelião falso e uma série de pagamentos em uma conta que ele chamava de conta de contingência. Cada elemento pintava o retrato de um homem que há muito sonhava com a liberdade material para seu próprio benefício. Quando Laura chegou, o reencontro foi barulhento e repleto de lágrimas não derramadas. Laura, forte mas abalada, assumiu o comando, ligou para o advogado, explicou a situação em termos claros e solicitou uma reunião em poucas horas.
A advogada, uma mulher chamada Senhora Rousseau, concordou em comparecer e prometeu não revelar nada até que a estratégia estivesse firmemente definida. Enquanto isso, Sarah teve que lidar com outro tipo de revelação, mais pessoal e penetrante. As lembranças voltaram à tona, o comportamento de Daniel às vezes mudando, a ternura esfriando, curtas ausências em que ele gritava em segredo. Ela se perguntava como pôde ignorar esses sinais, como seu instinto maternal havia escolhido acreditar em vez de ver. A culpa a consumiu por alguns instantes, mas aqueles ao seu redor a afastaram. Eles não precisavam de arrependimentos, apenas de aliados. A presença de Lídia complicou a cena. Após a explosão inicial do confronto, Lídia retornou, implorando, tentando entender o que havia feito. Ela entrou pela porta com os olhos vermelhos e caiu de joelhos diante de Sarah. Por favor, eu não sabia de tudo, Sarah. Se eu soubesse. Suas mãos tremiam. Sarah a encarou por um longo tempo. Havia uma sinceridade ingênua na postura de Lídia, talvez um erro de inocência, ou talvez a farsa de uma cumplicidade que se tornará pesada demais. Sarah tomou uma decisão difícil, recusou a violência, mas exigiu a verdade. Conte tudo o que sabe, ordenou. Nada de meias palavras. Quem lhe contou o quê? Quem assinou? Lídia, arrasada, contou. Os primeiros encontros, as promessas de Daniel, a certeza de que ele estava administrando a situação. Ela falou das provas que ele lhe mostrará cópias de documentos sem a versão final. Ele lhe garantirá que estava fazendo de tudo para proteger a família. Ela admitiu nunca ter visto o cartório, nem as transferências finais, achando que tudo era temporário. As lágrimas e a confusão em seu rosto dificultavam culpá-lo completamente. No entanto, Sarah sabia que não podia se dar ao luxo de ser branda. A lei não permite desilusões amorosas quando um crime é planejado. Lídia, agora moralmente implicada, concordou em testemunhar, não por ter tramado, mas por ter sido usada como álibi e confidente. Isso poderia funcionar a favor deles. Uma testemunha que se retratasse e cooperasse poderia enfraquecer a defesa de Daniel. Quando a senhora Rousseau chegou, o clima mudou. Precisão profissional, perguntas diretas, um roteiro. A advogada tomou as provas e propôs medidas imediatas. Depositar os documentos como medida de precaução, solicitar uma ordem de restrição, se necessário, e segui-lo discretamente para garantir que Daniel não apagasse mais nenhuma evidência. Ela também recomendou um exame médico urgente para Sarah, não apenas para garantir sua saúde e a do bebê, mas também para documentar quaisquer vestígios físicos relacionados ao incidente. A ideia de que o processo judicial imporia procedimentos específicos tranquilizou Sarah, apesar do medo. Ela foi ao hospital para um exame completo, conduzido por Laura e pela senhora Alvarez. O cheiro de antisséptico, as luzes fluorescentes frias e o jaleco azul do médico contrastavam fortemente com as emoções do dia anterior. O médico confirmou que a gravidez estava estável, mas recomendou repouso. Ele tomou notas, registrou e validou a necessidade de um prontuário médico oficial, uma prova útil na batalha judicial que se aproximava. No final do dia, Sarah voltou para casa, um espaço que agora lhe parecia estranho, como se cada objeto contasse uma versão de sua vida que ela não reconhecia mais. Mas ela não estava mais sozinha. As evidências se acumulavam, testemunhas surgiam e o advogado havia montado uma defesa inicial. A raiva ainda estava lá, mas agora havia sido canalizada para ações concretas. Naquela noite deitada, Sarah acariciou a barriga e sentiu pela primeira vez um movimento suave e constante, como o reconhecimento de um mundo lutando ao seu lado. Pensou em Daniel, na ideia de justiça, na fragilidade humana. Prometeu a si mesma não se deixar consumir pelo ódio. Usaria a verdade como arma e deixaria a justiça, lenta mas metódica, fazer o seu trabalho. Na manhã seguinte, Sarah acordou cedo, ainda se recuperando das revelações do dia anterior, mas mais determinada do que nunca. As provas estavam em suas mãos e não havia tempo para hesitar. Cada documento, cada gravação, cada foto poderia destruir o plano diabólico de Daniel. Mas ela também sabia que precisava proceder com cautela. Um passo em falso e tudo poderia ruir. Primeiro, ela contatou Lídia. A jovem, ainda trêmula e envergonhada, concordou em cooperar. Ela poderia testemunhar o que realmente sabia e, acima de tudo, servir de elo para capturar Daniel quando ele achasse que tinha a situação sob controle. Juntas, revisaram os arquivos, separando os elementos mais comprometedores, a certidão de óbito falsificada, os e-mails trocados com o tabelião e as transferências financeiras ilegais. Cada prova era mais uma corda na armadilha que estavam prestes a armar. A senhora Alvarez e Laura chegaram logo depois, prontas para apoiar Sarah.
Elas discutiram um plano específico, uma reunião fictícia para acertar a herança e o patrimônio de Sarah, fingindo que tudo havia sido mal interpretado. Daniel, confiante em si mesmo e convencido de que ela ainda estava em choque e incapaz de reagir, não suspeitaria de nada. Sarah precisava manter a calma, mostrar que havia aceitado o desaparecimento dele e que simplesmente queria esclarecer as coisas antes de desaparecer novamente. O momento escolhido foi naquela mesma noite. Sarah vestiu uma roupa simples, mas elegante, que lhe conferia uma autoridade discreta. Ela carregava o pendrive e o celular com todas as gravações. Laura e a senhora Alvarez permaneceram discretas do lado de fora, prontas para intervir se necessário. Quando Daniel chegou sorridente e confiante, Sarah falou com ele com frieza controlada. Precisamos esclarecer algumas coisas, Daniel. Parece que muita papelada foi mal interpretada, e alguns documentos não estão corretos. Ele franziu a testa, surpreso por Sarah ter percebido seu próprio desaparecimento, mas seu orgulho e arrogância o fizeram minimizar o ocorrido. Sarah, você deve ter entendido errado. É tudo legal, sabia? O hospital confirmou. Sarah apontou para o pendrive sobre a mesa. Quer ver o que eu descobri? Naquele momento Daniel sentiu um arrepio. Sabia que algo havia mudado. A mulher que ele considerava vulnerável agora estava no controle. Sarah colocou o pendrive na frente dele e começou a listar calma e metodicamente as evidências. Cada documento falsificado, cada mensagem, cada transferência. Ela observou suas reações, suas microexpressões, o medo que começava a substituir sua confiança habitual. Lídia, trêmula, mas corajosa, confirmou os fatos observados, ressaltando o planejamento e a intenção de Daniel. Daniel tentou negar, depois minimizar, mas Sarah continuou, inabalável. Tudo isso está documentado. Cada palavra, cada assinatura, cada evidência está lá. Você não pode fingir que não é verdade. Daniel abaixou a cabeça por um instante, percebendo a magnitude da situação. Sarah sabia que agora precisava levar o confronto ao clímax. Precisava fazê-lo confessar diante de uma testemunha, para que a justiça não pudesse ser burlada. Ela fez um sinal para a senhora Alvarez e Laura, que entraram calmamente na sala, observando a cena. A armadilha era perfeita. Daniel estava preso entre a verdade, as provas e as testemunhas. Agora, Daniel, diga a verdade. Conte-me tudo o que você fez e por quê. É hora de acabar com isso. A voz de Sarah soava com uma autoridade fria e determinada. Sob o olhar inabalável de Sarah, cercado por testemunhas e evidências irrefutáveis, Daniel começou a gaguejar e, em seguida, a revelar tudo. O planejamento de seu desaparecimento, as transferências financeiras, a cumplicidade que ele julgara indetectável. Lídia confirmou cada detalhe que testemunhara, aceitando seu papel involuntário. Sarah sentiu uma onda de alívio misturada com raiva. A armadilha funcionara. A verdade havia sido revelada, e Daniel não conseguia mais controlar a situação. Ela sabia que aquele era apenas um passo, o processo judicial e a proteção do bebê viriam depois. Mas, pela primeira vez desde que acordara naquele caixão, sentia que estava no controle da própria vida. O capítulo terminou com esta vitória preliminar. Sarah, cercada por seus aliados, segurando a barriga com determinação, pronta para enfrentar a justiça e reconstruir sua vida, enquanto Daniel, humilhado e desmascarado, finalmente percebeu a extensão de sua traição. Após o confronto da noite anterior, Sarah sabia que a batalha não havia terminado. Daniel havia confessado alguns de seus planos, mas continuava perigoso e imprevisível. Eles precisavam transformar as revelações em justiça tangível e, acima de tudo, garantir que ele jamais pudesse machucá-la ou ao seu bebê. Sarah passou a manhã pensando em um plano preciso. Com a senhora Alvarez e Laura ao seu lado, ela revisou todas as evidências, gravações de áudio, fotos dos documentos falsificados, e-mails e cartas. Tudo precisava ser perfeitamente documentado com data e hora marcadas e protegido. Ela também fez cópias digitais e impressas que foram entregues a um advogado neutro e confiável. Cada detalhe contava para a construção de um caso sólido. A ideia central era simples: levar Daniel a um local público onde ele seria forçado a admitir seus atos, diante de testemunhas e provas irrefutáveis. Sarah decidiu marcar um encontro sob o pretexto de esclarecer questões de herança e família, um pretexto que ele não poderia recusar sem despertar suas suspeitas. Lídia, agora aliada a Sarah, faria parte do plano. Sua presença proporcionaria certo conforto a Daniel, e ela poderia testemunhar tudo o que vira e ouvirá. A senhora Alvarez e Laura monitorariam discretamente a área, prontas para intervir caso a situação piorasse. Sarah passou a tarde ensaiando seu papel.
Ela precisava parecer calma, controlada, quase conciliadora, mas ao mesmo tempo firme e determinada. Sua barriga arredondada, que ela acariciava regularmente, lembrava-a de que estava lutando não apenas por si mesma, mas pela vida que carregava. Naquela noite a reunião ocorreu em um pequeno escritório neutro, escolhido pela advogada Sra. Rousseau por sua confidencialidade e segurança. Daniel chegou confiante e seguro de si, mas sua expressão revelava um início de ansiedade. Lídia estava lá pálida, mas pronta para apoiar Sarah. A Sra. Alvarez e Laura aguardavam discretamente na sala ao lado, prontas para intervir se necessário. Sarah colocou os documentos sobre a mesa, um por um, e relatou as evidências com uma voz calma, mas incisiva. Cada gesto, cada palavra, era calculado. Daniel tentou primeiro negar, depois minimizar, depois se fazer de coitado, mas Sarah permaneceu imóvel, implacável. Ela sabia que precisava pressioná-lo até o ponto em que ele não tivesse escolha a não ser confessar publicamente. Daniel, disse ela lentamente, você tentou me fazer desaparecer, roubar a minha vida e a vida do nosso filho que ainda não nasceu. Tudo está documentado. Cada palavra, cada assinatura, cada movimento que você fez para planejar isso está registrado e salvo. Daniel hesitou. Sua arrogância começou a ruir. Lídia, tremendo, acrescentou, posso confirmar tudo. Tudo que Sarah diz é verdade. Sarah pegou o pendrive e o colocou no centro da mesa. Estas provas irão diretamente para o nosso advogado e, se necessário, para a polícia. Mas você ainda tem uma escolha, confessar e cooperar, ou continuar mentindo e se ver destruída pelas suas próprias ações. Daniel percebeu que não tinha saída. Com as palmas das mãos suando e o maxilar cerrado, ele entendeu que Sarah agora estava no controle total. Começou a falar, gaguejando, revelando cada detalhe de seus planos, suas manipulações e sua intenção de fazê-la parecer morta. O plano de Sarah estava funcionando perfeitamente. Ela havia transformado seu medo e raiva em uma estratégia implacável. Cada evidência, cada testemunha, cada movimento foi planejado para garantir que Daniel nunca mais pudesse ameaçá-la ou manipular a situação. Quando Daniel finalmente confessou, Sarah colocou a mão na barriga e sentiu o bebê se mexer. Um pequeno empurrão como um incentivo, um lembrete de que a vida triunfava sobre a traição. O capítulo se encerra com Sarah forte e decidida, pronta para transformar essa confissão em verdadeira justiça, consciente de que o caminho ainda seria longo, mas que, pela primeira vez desde sua ressurreição, ela tinha o poder de decidir seu destino e o de seu filho. O dia do confronto chegou. Sarah havia escolhido um local neutro mas oficial, o escritório do Sr. Rousseau, com a sala de conferências reservada para a ocasião. A ideia era simples mas eficaz. Daniel seria forçado a enfrentar suas ações com testemunhas e provas irrefutáveis. Sarah, por sua vez, precisava manter a calma, a determinação e demonstrar que agora tinha total controle da situação. Laura e a Sra. Alvarez estavam presentes, prontas para intervir caso Daniel tentasse escapar ou manipular a cena. Lídia, embora nervosa, estava lá para confirmar cada palavra e cada gesto de Daniel. Todos na sala desempenharam um papel crucial para garantir que a verdade viesse à tona. Quando Daniel entrou, tentou exibir seu habitual ar de superioridade. Mas Sarah percebeu o medo por trás da máscara. Ele olhou ao redor, parando em cada um dos aliados de Sarah, percebendo inconscientemente que a armadilha estava completa. Daniel, Sarah começou com a voz firme e fria, estamos aqui para esclarecer uma coisa simples. Tudo que você fez para me fazer parecer morta e assumir o controle da minha vida está documentado. Daniel gaguejou procurando as palavras, mas cada gesto de Sarah, cada olhar que ela lhe lançava, o impedia de retomar o controle. Lídia confirmou cada detalhe, citando datas, reuniões e documentos que vira e lera. Sarah percorreu as fotos e gravações na tela do escritório, impossibilitando qualquer contestação. Daniel tentou negar parte do que dissera, mas cada palavra foi imediatamente desmentida pelas crescentes evidências e depoimentos de testemunhas. A tensão na sala atingiu níveis altíssimos. Suas mãos tremiam levemente e ele se sentou desajeitadamente, incapaz de se defender da lógica implacável de Sarah. O Sr. Rousseau então interveio para enquadrar legalmente a situação, registrando cada prova e depoimento, garantindo que tudo fosse levado em consideração no processo judicial. As provas estavam agora oficialmente documentadas, e Daniel entendeu que qualquer tentativa de manipulação seria inútil. Por fim, Sarah respirou fundo e disse, Daniel, é hora de você assumir a responsabilidade por suas ações. Cada mentira, cada plano, cada traição deve ser reconhecido. Sob o olhar de testemunhas e diante de evidências irrefutáveis, Daniel desabou. A fachada de controle e arrogância desapareceu.
Ele confessou todas as suas ações, a falsificação do certificado, as transferências financeiras, a manipulação de Lídia e o plano para roubar sua fortuna. Lídia, com lágrimas nos olhos, confirmou que havia sido usada, mas que não sabia até onde Daniel iria. Laura e a senhora Alvarez ficaram para trás, silenciosas, mas vigilantes, garantindo que Sara nunca o enfrentasse sozinha. Ao final do confronto, Daniel havia perdido todo o controle. Seu plano cuidadosamente elaborado havia saído pela culatra. A justiça, lenta mas metódica, agora podia seguir seu curso. Sara, forte e resoluta, sentiu uma onda de alívio e poder. Ela não apenas sobrevivera, como transformará a traição em vitória. Antes de sair do quarto, Sara colocou a mão na barriga e sussurrou: "Vai ficar tudo bem, querida. Nós vencemos essa batalha." O capítulo se encerrou com esta imagem: Sara, calma e confiante, pronta para reconstruir sua vida, enquanto Daniel, humilhado e desmascarado, finalmente teve que enfrentar as consequências de seus atos. Os dias que se seguiram foram intensos. Daniel foi formalmente confrontado com suas ações, graças à gravação, aos documentos e às testemunhas. O advogado Mirousseau conseguiu apresentar uma queixa sólida. As autoridades começaram a investigar e Daniel percebeu que não tinha mais saída. Todas as medidas que havia tomado para encobrir seus crimes eram agora conhecidas, e ele sabia que a justiça tomaria seu curso. Sara, por sua vez, concentrou-se em si mesma e no bebê. Os exames médicos confirmaram que estava tudo bem, e pela primeira vez desde a tentativa de desaparecimento, ela se sentiu protegida. Sabia que Daniel ainda poderia tentar manipular as coisas, mas com as evidências em mãos e o apoio de sua família e aliados, ela estava em vantagem. Ciente de seu papel na história, Lídia foi convidada a depor judicialmente sobre o que vira e ouvirá. Sua cooperação fortaleceu significativamente o caso contra Daniel. Ela se desculpou publicamente com Sara, admitindo que havia sido ingênua e manipulada. Essa confissão aliviou um pouco o fardo da traição, embora Sara soubesse que sua prioridade era a segurança do bebê e a justiça. Daniel começou a sentir as primeiras consequências de suas ações: a proibição de contato com Sara, um escrutínio maior de suas contas e o inevitável início de um processo judicial. Sua arrogância havia sido substituída por medo e paranoia. Cada movimento agora estava sendo monitorado, e ele entendia que o resultado seria desfavorável. Para Sara, este capítulo também foi de reconstrução pessoal. Ela redescobriu hábitos simples mas essenciais: cozinhar, caminhar pelo bairro, conversar com a irmã Laura e a senhora Alvarez, planejar a chegada do bebê. A vida estava voltando ao normal e, com ela, uma sensação renovada de controle. Ela começou a imaginar o futuro com o filho, pensando em como construir um ambiente seguro e amoroso. Certa noite, sentada na varanda, sentindo a brisa acariciar sua barriga, ela sussurrou suavemente: "Em breve você conhecerá um mundo justo e verdadeiro. Reconstruiremos tudo que nos foi roubado." O bebê respondeu com um leve toque, como se reconhecesse essa promessa silenciosa. Sara sabia que o caminho ainda era longo, que a justiça levaria tempo e que Daniel ainda poderia tentar se defender ou manipular a situação. Mas, pela primeira vez desde que acordara naquele caixão, ela sentiu que estava no controle de sua vida. A traição havia sido exposta, as evidências eram sólidas e os primeiros passos em direção à segurança e à paz haviam sido dados. O capítulo se encerrou com esta imagem de Sara, forte e serena, com os olhos voltados para o futuro, pronta para proteger seu bebê e garantir que a justiça seguisse seu curso. Poucas semanas após o confronto público, o caso contra Daniel tomou um rumo decisivo. O Sr. Rousseau havia organizado uma reunião com o promotor e as autoridades competentes, apresentando todas as provas, gravações de áudio, documentos falsificados, e-mails e depoimentos, incluindo o de Lídia. A força do caso deixava pouco espaço para contestação. Daniel, que acreditava poder manipular a situação como antes, foi convocado para uma audiência preliminar. Ao chegar, percebeu que a realidade o havia alcançado. Os juízes, advogados e testemunhas o encaravam. Cada movimento, cada palavra seria examinada e registrada. O medo agora substituíra a arrogância. Sara, presente com Laura e a senhora Alvarez, manteve-se discreta, mas observou cada reação. Sentiu a tensão aumentar quando Daniel tentou negar certos fatos, mas as evidências eram implacáveis. Lídia, chamada a depor, confirmou tudo o que vira e ouvirá, explicando como havia sido manipulada sem conhecer a extensão da conspiração. Seu depoimento enfraqueceu significativamente qualquer tentativa de Daniel de minimizar suas ações.
O juiz, após ouvir todos os depoimentos e analisar os documentos, ordenou medidas imediatas: congelamento das contas bancárias para onde o dinheiro havia sido transferido, proibição de contato com Sarah e uma investigação completa sobre a falsificação da certidão de óbito e das transferências financeiras. Daniel sentiu pela primeira vez que seu mundo estava desmoronando. Seu sorriso arrogante havia desaparecido, substituído por palidez e tensão nervosa. Para Sarah, o dia foi desafiador e libertador. Ela entendeu que a justiça exigia mais do que palavras. Exigia paciência, estratégia e documentação irrefutável. O revés jurídico de Daniel lhe deu uma sensação de vitória, mas ela sabia que a batalha não estava completamente encerrada. A segurança de seu bebê e a restauração de sua vida ainda exigiam cautela e vigilância. Naquela noite de volta a casa, Sarah acomodou-se no sofá com o bebê. Sentiu uma leve agitação dentro de si, como se o filho compartilhasse sua satisfação e determinação. Sabia que o caminho seria longo, mas cada passo em direção à justiça era uma vitória, e Daniel não poderia mais manipulá-la ou prejudicar sua vida. O capítulo se encerrou com esta cena de serenidade frágil mas determinada: Sarah, cercada por sua família e aliados, pronta para defender sua vida e a de seu bebê, enquanto Daniel, agora impotente, começava a medir a extensão de sua derrota. As semanas seguintes foram uma sucessão de procedimentos e medidas legais. Daniel estava agora sob rigorosa vigilância, suas contas congeladas e qualquer tentativa de contato com Sarah era estritamente proibida. As autoridades continuaram a investigação sobre a falsificação da certidão de óbito e as transferências financeiras ilegais, enquanto Sarah, com o apoio do Sr. Rousseau, Laura e Sr. Alvarez, salvaguardava sua vida e a de seu bebê. Sarah passou aquelas semanas reconstruindo sua vida cotidiana. Ela arrumou um quarto para o bebê, reconectou-se com amigos e familiares e redescobriu a alegria nas pequenas coisas: caminhadas, risadas compartilhadas com Laura, os momentos simples em que sentia seu filho se mexer e responder à sua voz. Cada gesto, cada sorriso, cada movimento do bebê reforçava sua sensação de liberdade e controle sobre sua vida. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, Sarah recebeu uma mensagem oficial: Daniel havia sido acusado de fraude, falsificação de documentos e tentativa de fraude, com uma audiência marcada para o veredito final. A notícia não foi uma vitória completa, mas simbolizou o fim do seu pesadelo. Ela enfrentou traição, humilhação e a sombra da morte e sobreviveu. Naquele dia, Sarah sentiu uma nova força crescendo dentro dela. Ela sabia que seria mãe em poucas semanas e que seu bebê teria uma vida livre, protegida e amorosa. Ela sorriu com uma luz suave iluminando seu rosto e sussurrou: passamos pelas sombras, agora é hora de ver a luz. Lídia, que se tornará uma aliada apesar dos erros do passado, manteve contato e auxiliou Sarah em certos procedimentos legais. Daniel, impotente e acuado pela lei, não podia mais interferir em suas vidas. Sarah sentia que cada momento de medo e raiva havia se transformado em energia construtiva, um poder que ela jamais imaginou possuir. Finalmente cercada por seus entes queridos, Sarah se preparou para receber seu filho em um mundo seguro. Os dias de manipulação e traição agora eram coisa do passado. Cada sorriso, cada movimento do bebê em seu ventre, cada abraço de Laura ou da Sra. Alvarez, era um lembrete de que a vida pode triunfar até mesmo nas situações mais desesperadoras. O capítulo se encerrava com esta imagem: Sarah, forte e serena, segurando a barriga, olhando para o futuro, pronta para viver plenamente sua nova vida com seu bebê. A justiça havia sido feita, a liberdade reconquistada e o peso da traição finalmente aliviado. O pesadelo havia terminado, dando lugar à esperança, à segurança e ao amor. 6 meses se passaram desde que a verdade veio à tona e Daniel foi indiciado. A vida de Sarah havia se transformado. A casa, antes palco de traições e ameaças, agora se enchia de risos, aconchego e segurança. Cada objeto, cada canto da casa parecia sussurrar uma mensagem de renascimento. A bebê, uma menininha de olhos brilhantes e um sorriso radiante, dormia pacificamente em seu berço enquanto Sarah a observava maravilhada. Ela a segurava com delicadeza, sentindo cada pequeno movimento, cada respiração, e uma profunda emoção a percorria. Ela havia sobrevivido e agora podia oferecer à sua filha um mundo seguro, repleto de amor e estabilidade. Laura e a Sra. Alvarez estavam sempre presentes, tornando-se não apenas aliadas, mas pilares de apoio. Elas frequentemente riam com Sarah, contavam histórias e ajudavam a criar um ambiente repleto de alegria.
Até mesmo Lídia, agora reconciliada e consciente de seus erros passados, fazia parte desse círculo frágil, mas sólido de confiança e verdade. Daniel, enquanto isso, enfrentava a justiça por seus atos. Sua queda fora completa, seus planos fracassaram, suas manipulações foram expostas e ele não tinha mais controle. Medo e humilhação substituíram sua arrogância, e Sarah sabia que ele nunca mais poderia interferir em suas vidas. Sentada na varanda, Sarah observava o pôr do sol com a menininha aconchegada. As cores quentes banhavam o ambiente e pela primeira vez em meses, ela se sentiu verdadeiramente livre. Medo, raiva e traição eram coisas do passado. Tudo que restava era segurança, amor e a promessa de um futuro melhor. Ela sussurrou suavemente: "Nós caminhamos pelas sombras, meu querido. Agora caminharemos em direção à luz juntos." A brisa leve fazia as cortinas dançarem, e Sarah sentiu que cada respiração, cada movimento da vida, agora era dela. Ela havia sobrevivido, restaurado a justiça e, acima de tudo, encontrado a força para criar um novo começo. Um mundo onde seu bebê cresceria seguro e cercado de amor. A história terminou com esta imagem de paz e renovação. Sarah, forte e serena, segurando seu filho, pronta para viver plenamente a vida que havia conquistado.